Vamos continuar os nossos exemplos de aplicação da lei de Gauss para cálculo de campo elétrico. Agora, considerando uma esfera maciça uniformemente carregada, com densidade volumétrica de cargas ρV constante ao longo de toda essa esfera maciça. Então, vamos primeiro considerar essa nossa esfera maciça com raio A. Então, dado um determinado raio e dada uma densidade volumétrica de cargas ρV em Coulomb por metro cúbico constante, queremos saber qual é o valor do campo elétrico em pontos no interior dessa esfera maciça carregada e também no exterior dessa esfera maciça carregada. Então, dado uma certa distância r do centro da esfera, vamos considerá-la centrada aqui no nosso sistema de coordenadas. Quais são os valores de D aqui dentro e aqui fora? Vimos que o cálculo de campo elétrico, aqui no caso D igual a ε0 vezes a intensidade de campo elétrico, é bem difícil quando nós utilizamos a lei de Coulomb, porque nós precisamos somar as contribuições infinitesimais de cada carga aqui dentro dessa esfera, num ponto, por exemplo, aqui fora, como foi o exemplo que nós fizemos, e a dedução exige que se faça uma série de transformações de coordenadas e enfim, ajustes para que se consiga então resolver uma integral tripla, que é a integral necessária para calcular o campo elétrico nessa situação. Com o uso da lei de Gauss e considerando então essa distribuição simétrica de cargas, esse cálculo fica mais simples. É isso que eu quero mostrar agora. Então, vamos começar com o cálculo do campo dentro dessa esfera maciça carregada. Então, para R menor do que A. O que acontece para R menor do que A? A lei de Gauss se aplica nessa situação. Nós precisamos então achar essa relação entre fluxo e a carga total contida no interior da superfície gaussiana. Mas a pergunta é: temos uma ideia prévia da direção do campo elétrico, da densidade de fluxo elétrico nesse ponto aqui dentro? Como a carga é distribuída de maneira uniforme e tem uma simetria esférica na distribuição de cargas, vamos considerar que D tem uma componente R na direção do vetor unitário AR. Então o D aponta para fora aqui, na direção do vetor unitário AR. Mas ainda não sabemos qual o valor do módulo. Então, qual é o procedimento nesse caso? O procedimento é o seguinte: uma vez conhecido o campo, se escolhe uma superfície gaussiana que passa pelo ponto onde nós queremos calcular o campo, de tal forma que a superfície seja normal ou tangencial ao campo. Uma superfície normal ao campo é uma superfície gaussiana esférica. Então, essa superfície aqui será a nossa superfície gaussiana para um raio menor do que A. Então temos que igualar os dois lados, fazer fluxo, que é d escalar ds através dessa superfície, isso é igual à carga total contida no interior dessa superfície, que agora sim nós podemos utilizar aquela expressão que nós já conhecemos, ρV dV. Então o fluxo que passa a superfície gaussiana é igual à carga contida no interior da superfície gaussiana. Então vamos resolver os dois lados dessa equação e comparar então, ou isolar o termo que nos interessa, que é o módulo de D. Então vamos ao primeiro caso. A integral de superfície fechada, nesse caso, será uma integral de dr na direção AR
produto escalar, mais uma vez definindo o ds que representa essa superfície. Esse ds tem como componente r ao quadrado seno θ de θ de φ na direção AR. Então, vamos lá. R ao quadrado seno θ de θ de φ na direção AR. Temos então o lado esquerdo. Isso é igual à integral de volume. ρv é constante, isso vai facilitar um pouco o nosso cálculo. ρv dv. Qual o dv em coordenadas esféricas que representam o volume infinitesimal aqui? É r ao quadrado seno θ de r de θ de φ. Então temos aqui a expressão do dv em coordenadas esféricas. Então, com isso, nós temos condições agora de calcular os dois lados, igualar e isolar quem é esse dr aqui que nos interessa. Então, vamos ao cálculo. No lado esquerdo, primeiro nós calculamos esse produto escalar, que vai resultar em dr, r ao quadrado, seno θ de θ de φ. Do lado direito, como ρv é constante, ele pode sair da integral. Então, ρv, integral de volume, r ao quadrado, seno θ, dr de θ de φ. Quais são os limites de integração? Bom, se nós considerarmos essa superfície gaussiana, os limites de integração aqui na integral de superfície, nós temos r constante, e se r é constante, quem varia é θ e φ. Então, para termos a superfície fechada, θ varia de 0 a π e φ varia de 0 a 2π. Para a integral de volume, nós temos r variando de 0 até a, até um r qualquer, tá? Até um r menor do que a, então r fica o valor de 0 até um r qualquer, e θ e φ ficam como no caso da superfície, de 0 a π e 0 a 2π. Então, vamos na superfície, na integral de superfície fechada, dr é constante, r ao quadrado é constante, fica uma integral de seno θ de θ, que é menos cosseno θ de 0 a π, e a integral do dφ fica φ de 0 a 2π. Então, θ vai de 0 a π e φ vai de 0 a 2π. Aqui na integral de volume, do lado direito, r vai de 0 até um r qualquer, menor do que a, θ vai de 0 a π e φ vai de 0 a 2π. Então, do lado direito, ρv, r ao cubo sobre 3, de 0 até um r qualquer, menos cosseno θ de 0 a π e φ de 0 a 2π. Então, do lado esquerdo fica dr, r ao quadrado, aqui fica mais 1, então fica 2, e aqui fica 2π. E a integral do lado direito fica ρv, r ao cubo sobre 3, 1 mais 1, 2π. Então, vejam o seguinte, dr, aqui fica 4πr ao quadrado. Do lado direito fica ρv, 4πr ao cubo sobre 3. Que números são esses? Que termos são esses? 4πr ao quadrado é a área da superfície gaussiana.
E 4/3 de π raio ao cubo é o volume da carga, que na verdade nesse caso é o próprio volume da superfície gaussiana. Então vejam que interessante, aparece aqui um termo que é o volume e aqui um termo que é a área da superfície. Com isso nós podemos cancelar alguns termos, né? 4π aqui cancela com 4π, aqui r ao quadrado cancela com esse r ao cubo. Então daqui nós conseguimos escrever a componente na direção r da densidade de fluxo elétrico é igual a ρv r sobre 3, ou escrevendo na forma vetorial, d é igual a ρv r sobre 3 na direção a r, coulomb por metro quadrado. Ou se quisermos encontrar a intensidade de campo elétrico E, basta dividir por ε0. Então fica ρv r sobre 3 ε0 na direção a r, volt por metro. Então vejam que uma dedução que tinha uma extensão de páginas e páginas para cálculo do campo elétrico, utilizando lei de Coulomb, se resume a uma resolução aqui de uma página. Alguns passos aqui vocês já podem fazer direto. Podem verificar a simetria, verificam que o dr e r são constantes, já sai da integral. Enfim, o cálculo pode ser ainda mais curto, se vocês quiserem fazer em menos espaço. Tá? Essa é a ideia. Então, o que significa esse resultado? Significa que o campo elétrico no centro, ou a densidade de fluxo elétrico no centro da esfera maciça carregada é nulo, quando R igual a 0, e conforme R vai aumentando até chegar a A, ele cresce linearmente. Então esse é o significado desse resultado aqui. Tá? E como é o cálculo da densidade de fluxo elétrico fora da esfera maciça carregada? Vamos repetir todo o procedimento com algumas pequenas alterações. Quero que vocês tenham bastante atenção nesse processo. Então, vamos lá. Vou desenhar aqui novamente a esfera maciça, o raio é A, ρv em coulomb por metro cúbico constante. E queremos saber qual é o campo elétrico, ou a densidade de fluxo elétrico D, num ponto distante, aqui fora dessa esfera maciça carregada. Então a primeira coisa que nós precisamos saber é: precisamos conhecer a simetria da distribuição de cargas e termos um conhecimento prévio. Precisamos ter um conhecimento prévio da direção do campo. Então sabemos que o campo tem essa direção, mas nós não sabemos ainda qual é o seu valor. Então, para R maior do que A, nós temos a mesma sequência de cálculos. Temos que calcular o fluxo através de uma superfície gaussiana que passa por esse ponto. O fluxo é igual à carga total contida no interior dessa superfície. Então, d escalar ds é igual ao integral de volume ρv dv. D escalar ds nessa superfície. Então, vamos adiante. Qual é a superfície gaussiana, ou qual é a escolha da superfície gaussiana nesse caso? Uma superfície gaussiana que passa pelo ponto e que tem ou mesmo a direção do campo ou que seja tangencial é uma esfera, mais uma vez. Uma esfera que engloba essa superfície. Então, essa aqui é a nossa superfície gaussiana. É através dela que nós vamos calcular o fluxo elétrico. Então, vamos lá. Igualando os dois lados da lei de Gauss, do lado esquerdo nós temos d escalar ds, dr a r, produto escalar,
Não muda em nada com relação ao cálculo anterior. R ao quadrado seno θ de θ define a direção a R também é o elemento diferencial de superfície dessa nova superfície gaussiana. Os limites que mudam. Do lado direito também temos ρv, R ao quadrado, seno θ, dr, dθ, dφ. Até aqui não mudou nada. O que muda são os limites de integração. E é isso que eu quero que vocês tenham bastante atenção. Agora, resolvendo o lado esquerdo, dr, R ao quadrado, seno θ, dθ, dφ. R é constante, θ varia de 0 até π e φ varia de 0 até 2π. Na verdade, o lado esquerdo vai resultar num valor de dr vezes a área da superfície gaussiana, que agora é muito maior, porque nós estamos tratando de um caso fora da esfera. Do lado direito tem a principal mudança. Por quê? Porque do lado direito nós temos a carga total. E aqui muito cuidado, porque a carga total englobada por essa superfície gaussiana se limita à carga da esfera maciça carregada. Então, o limite de integração para a carga, para R do lado direito da nossa expressão, vai de 0 até A somente. Então, aqui muita atenção. R varia de 0 até A. Então, aqui ocorre a principal mudança. Porque essa é a limitação da carga. A carga fica limitada na esfera. Então, por mais que nós aumentemos a superfície gaussiana, a carga não aumenta mais. Então, a carga fica limitada a esse valor. E θ varia de 0 a π e φ de 0 a 2π. Então, isso não muda no cálculo da integral do lado direito. Então, lado esquerdo, dr, R ao quadrado, integral de seno θ de θ vocês já conhecem, é cosseno θ, menos cosseno θ, de 0 a π, φ de 0 a 2π. Aqui fica ρv, R ao cubo sobre 3 de 0 até A, menos cosseno θ de 0 a π, φ de 0 a 2π. Então essa é a carga total, que total já sai automaticamente desse cálculo. Se quiséssemos calcular a carga total, já é esse resultado aqui, do lado direito. Então aqui fica dr, R ao quadrado, esse termo aqui fica 2, fica então mais 1, aqui fica 2π. Do lado direito, ρv, A ao cubo sobre 3 é o resultado dessa integral. 2 vezes 2π. Então vejam que interessante, aqui mais uma vez nós temos dr 4πr ao quadrado, área da superfície gaussiana, a área da superfície gaussiana aparece aqui. Do lado direito, 4π ρv, 4πa ao cubo sobre 3. Então, esses termos 4π se cancelam, se vocês assim quiserem, né? E aqui, então, podemos escrever dr igual a
ρV A ao cubo sobre 3R ao quadrado. Então esse é o resultado do cálculo dr. Ou também vocês podem dizer que esse termo aqui é a carga total, aqui tem o volume da carga. Essa então é a carga total, dr igual a Q total, aqui fica mais explícito o resultado, o significado, sobre 4πr ao quadrado. Então, qualquer uma das duas formas é correta. E assim então podemos escrever D igual ρV A ao cubo sobre 3R ao quadrado na direção AR, que é igual a Q total sobre 4πr ao quadrado na direção AR, Coulomb por metro quadrado. Então aqui chegamos a uma resposta, ou em termos dr, né, simplesmente deixando explícita aqui a expressão, a densidade volumétrica de cargas, ou podemos considerar a carga total. O mais interessante é o seguinte, olhando do lado direito, a percepção de densidade de fluxo elétrico de uma distribuição de cargas como essa se resume à percepção de uma carga pontual concentrada aqui no centro, né? Então a percepção nesse ponto aqui é como se tivesse uma carga pontual na origem. É o que fica claro aqui nessa expressão. Ou, se vocês quiserem escrever o campo elétrico, intensidade de campo elétrico E, ρV A ao cubo sobre 3 ε0 R ao quadrado, que é igual a Q total sobre 4π ε0 R ao quadrado. Aqui AR, né? Direção do vetor unitário AR, volt por metro. Então também tem essa expressão. São duas expressões, aqui densidade de fluxo elétrico e intensidade de campo elétrico, a única diferença é o ε0. Então temos as duas situações, o campo elétrico fora e o campo elétrico dentro da carga. Em 2 páginas nós conseguimos resolver essas expressões que demandariam muito mais páginas numa resolução usando lei de Coulomb. O que acontece, ou como pode ser definido um gráfico que relaciona o módulo da densidade de fluxo elétrico, como já fizemos para as outras cargas, em função do raio R. Digamos que aqui seja o ponto A, a distância A da origem, o raio da nossa esfera maciça carregada. Pela nossa expressão de densidade de fluxo elétrico, aqui tem um crescimento linear, ρV R sobre 3. Então, se esse crescimento é linear, aqui temos uma reta. E essa reta, então, é ρV R sobre 3. Qual o valor máximo de campo? Sendo que fora o campo decai 1 sobre R ao quadrado. O valor máximo ocorre quando R igual a A. E esse valor é ρV A sobre 3. Será que há continuidade entre os campos dentro e fora? Na verdade, se vocês olharem aqui a expressão, quando R igual a vindo de fora, aqui tem um cancelamento, fica ρV A sobre 3. Então também aparece aqui essa continuidade. E fora fica ρV A ao cubo sobre 3R ao quadrado. Então aqui fora da esfera maciça carregada, o decaimento é ρV A ao cubo sobre 3R ao quadrado.
Então, vejam que o campo cresce linearmente, exatamente no centro da esfera o campo é nulo, na borda da esfera temos o campo elétrico máximo e fora da esfera a percepção do campo elétrico, como se fosse de uma carga pontual. Outra questão interessante que nós podemos conferir dessas respostas é o seguinte: será que ρV é igual ao divergente da densidade de fluxo elétrico? Essa é uma maneira que nós temos de conferir o resultado.